Que a paz de Cristo Jesus venha estar reinando na vida de todos os alunos e professores da EBD. É com alegria e com satisfação que nós estamos aqui para iniciarmos mais um trimestre das lições bíblicas. Nós encerramos há pouco um trimestre abençoadíssimo, no qual nós estudamos a carta aos Romanos, a maravilhosa graça. E com certeza foi de um crescimento muito grande, tanto para os alunos e professores da EBD, quanto para mim que estou aqui. Eu quero agradecer de coração a todos que nos acompanharam, que mandaram as suas mensagens. E se você está chegando agora, ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se para você receber em primeira mão as notificações dos vídeos que nós postarmos aqui. Eu lembro aos irmãos também que nós temos aula com o professor Juninho para juvenis. Eu deixo o link na descrição do vídeo. Muito bem, nós estamos iniciando então a nova revista do terceiro trimestre de 2016, que traz o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda a criatura. Então, um tema que com certeza vai mexer comigo, vai mexer com você e vai nos desafiar a estarmos colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E a primeira lição, que será estudada no dia 3 de julho de 2016, é: o que é a evangelização? Em primeiro lugar, eu quero apresentar o comentarista da revista, que é o pastor Cláudio Honor de Andrade, que dispensa comentários, todos já conhecem, sempre comentando as revistas com muita clareza. Muito bem. O textuário da primeira lição está em Mateus, capítulo 28, os versos 19 e 20, conhecidos como a Grande Comissão. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta é a grande comissão, que é o texto áureo da lição de hoje. A verdade prática: evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la nem substituí-la. O texto bíblico desta aula está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, os versos 9 a 20. Para nós falarmos de evangelismo, de evangelização, em primeiro lugar, eu acho muito importante nós respondermos a seguinte questão: o que é o Evangelho? Porque este vai ser o tema de todo esse trimestre. Em curtas palavras, você vai logo responder que Evangelho é as boas novas. Que boas novas são essas? Quando que ele começou a ser anunciado? Quando que ele surgiu? São algumas questões que nós devemos aprender para iniciarmos este trimestre. Eu trago aqui um artigo de John Piper, que ele fala 6 fases do Evangelho. Ele divide o Evangelho nestas 6 fases que eu quero trazer aqui para vocês. Em primeiro lugar, ele diz que o Evangelho é um plano. E ele é um plano eterno, um plano elaborado na eternidade. E você vê isso claramente quando Pedro fala na sua epístola que o Cordeiro já foi imolado antes da fundação do mundo. Então o Evangelho é um Evangelho eterno. Em Apocalipse, durante a grande tribulação, quando um anjo brada no céu o Evangelho, lá em Apocalipse está escrito que ele está bradando o Evangelho eterno. Então, em primeiro lugar, o Evangelho é um plano elaborado
na eternidade. Em segundo lugar, o Evangelho é um evento na história, porque a morte de Cristo, a história de Cristo Jesus é um fato concreto e real. Em segundo lugar, o Evangelho é um evento na história. Em terceiro lugar, o Evangelho é uma realização. Algo foi feito ali, na cruz do Calvário, ou seja, pecados foram perdoados e a justiça de Deus foi satisfeita. A justiça de Deus foi completa. Em terceiro lugar, o Evangelho é uma realização. Em quarto lugar, o Evangelho é uma oferta gratuita ao homem. O homem não paga nada pelo Evangelho. No Evangelho, o Evangelho, melhor dizendo, é graça. Porque se nós tivéssemos que pagar, não seria Evangelho, não seria boas novas. Em quarto lugar, o Evangelho é uma oferta gratuita ao homem. Ou seja, somente pela fé, a única coisa que o homem precisa é fé. Em quinto lugar, o Evangelho é justificação. Aquele homem que deveria ser punido, ele é perdoado e logo é justificado diante de Deus. Em quinto lugar, o Evangelho é justificação. Em sexto lugar, o Evangelho é o homem conduzido a Deus novamente. Pedro fala isso na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 18, que Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos novamente ligados, novamente conduzidos a Deus. Então, o ápice do Evangelho é que à medida que o Evangelho me alcançou, à medida que o Evangelho te alcançou, você pode estar de volta na presença de Deus, porque o Evangelho te propiciou a isso. E isso é algo tremendo. Então eu aprendo muito aqui nesse artigo de John Piper, os 6 passos do Evangelho, o que é o Evangelho. Muito bem, partindo para a nossa revista, no primeiro tópico, o pastor Claudionor de Andrade, ele define a diferença entre evangelismo e evangelização. Ele diz que ambos os termos são igualmente corretos, pois a evangelização depende do evangelismo. E ele diz o seguinte, que o evangelismo é a teoria, enquanto a evangelização é a prática. Ou seja, em primeiro lugar, o evangelismo ele é uma doutrina, a doutrina que fundamenta biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo, enquanto a evangelização é a prática efetiva da proclamação do Evangelho. Tudo isso está muito bem explicado no primeiro tópico desta lição. Mas eu queria trazer para os irmãos agora, nós vamos falar de desafios da evangelização. Quais os desafios da evangelização atual? Eu queria trazer aqui 4. Não que nós tenhamos apenas 4 desafios, não. Eu quero trazer nesta pré-aula 4. Porém, na próxima pré-aula nós podemos trazer outros desafios, coisas que nós temos que superá-las para conseguirmos atingir o nosso objetivo. Primeiro desafio que eu trago aqui: entender que o nosso Deus tem várias formas de agir. Isto é muito importante no âmbito da evangelização. Deus é um Deus de multiforme sabedoria, de multiforme graça. E eu quero ler com vocês aqui aquilo que Paulo escreveu em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo de número 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Este é o texto de Paulo falando a respeito da multiforme sabedoria. Porém, se você for ler a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, lá Pedro fala a respeito da multiforme graça de Deus. Então Deus, amados, Ele tem
várias formas de agir. Deus não se prende a uma regra, que Ele só vai agir daquela maneira porque Ele agiu assim em determinado tempo e deu certo. Não. Deus age como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Por que eu estou falando isso? Eu estou querendo dizer que o que deu certo no passado pode não ser viável hoje. Por exemplo, a maneira que a Igreja do Senhor evangelizava no Brasil há 30, 40, 50 anos atrás, não pode ser um modelo para nós hoje, em 2016. Por quê? As coisas mudaram, as pessoas mudaram, o dia a dia das pessoas mudaram. Muita coisa mudou, a tecnologia surgiu de maneira avassaladora. Então nós devemos nos adequar ao tempo que nós estamos vivendo. O que eu vejo nos dias atuais é que muitos irmãos saudosistas querem que a igreja volte a evangelizar como evangelizou na década de 70. E naquele tempo deu resultado, o evangelismo nas ruas, praças, ou seja, a maneira como a igreja pregava abertamente, as pessoas se convertiam, milhares de pessoas se convertiam. Era um outro período, era um outro tempo. Então nós devemos entender que Deus age de determinada forma, em determinado tempo, mas isso não quer dizer que Ele sempre vai agir daquela maneira. Deus é um Deus multiforme. Ele tem a multiforme graça, a multiforme sabedoria, e nós, seres racionais, devemos entender que cada coisa tem um tempo. Então a maneira como a igreja evangelizou na década de 70, 80, 50, não pode ser um modelo para a igreja no ano de 2016. Nós devemos entender que para cada coisa tem um tempo, então nós devemos estar atento à tecnologia, a como o mundo evoluiu. Nós devemos entrar nesses meios para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Então, o maior desafio da igreja, o primeiro que eu elenco aqui, é entender que o nosso Deus é um Deus que tem várias formas de agir. Sendo assim, nós não devemos nos prender a uma regra somente. Está entendendo? A Bíblia não muda. A palavra de Deus não muda. Mas a maneira de nós agirmos, isto muda sim. E nós devemos nos adequar a isso. Em segundo lugar, eu destaco aqui uma coisa que nós devemos superar: a terceirização da evangelização nas igrejas locais, nas denominações. Márcio, o que você quer dizer com terceirização? Departamentalização. Departamentos evangelísticos dentro de denominações, dentro de igrejas locais. Isso dá a entender que as pessoas que participam daquele departamento são responsáveis pela obra da evangelização. Então tem um determinado grupo que é responsável por esse departamento e eu não sou, eu não faço parte, porém eu contribuo com aquele grupo financeiramente. Então logo eu não preciso mais agir, eu não preciso evangelizar porque eu contribuo com o departamento de evangelismo. Isso é terceirizar. Por que eu digo isso? Evangelismo, missões, não pode ser um departamento que as denominações, que as igrejas locais têm. Evangelismo e missões é a razão da existência da igreja na terra. Apenas isso. Quando nós departamentalizamos, colocamos como um departamento, como alguém que é responsável por isso, nós estamos dizendo que aquele grupo tem a responsabilidade, tem o peso sobre eles, e cabe a mim dar uma oferta para ajudar, mas logo eu posso me esquivar da responsabilidade. Não é assim. Este é um desafio da igreja, deixar de terceirizar a obra evangelística. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, deve entender que evangelismo e missões é responsabilidade de cada membro no corpo de Cristo. Então, o segundo desafio aí é superar a terceirização
da obra evangelística nas igrejas locais, nas denominações do Brasil. Em terceiro lugar, a evangelização não é prioridade nas denominações atuais. Este é um desafio muito grande. As igrejas atuais no Brasil, elas têm muitos objetivos e na maioria delas a obra da evangelização não é prioridade. Logo, não sendo prioridade, é muito difícil executá-la com brilhantismo. É muito difícil ter os recursos necessários para executar a obra da evangelização se ela não é prioridade. Então está aí o terceiro desafio que eu coloco hoje da obra da evangelização, é que ela ainda não é prioridade na maioria das igrejas brasileiras. Em quarto lugar, um desafio que nós temos em nossas igrejas é a falta de um plano de ação para a obra de evangelismo. Ou seja, em algumas igrejas até se procura executar o evangelismo, mas não há um plano de ação, não há uma tática. Se nós queremos ganhar uma capital, uma grande cidade do Brasil ou uma cidade do interior onde nós estamos inseridos, nós devemos ter um plano de ação. Como nós vamos fazer para nós conseguirmos atingir a cidade, o meio ao qual nós estamos inseridos? Então está aí um desafio. Ter um plano de ação, ter um planejamento. E isso eu já falei, creio que na lição número 12 do trimestre passado, onde nós falamos da cosmovisão missionária, eu falei algo a respeito de planejamento. Na obra de evangelismo, nós precisamos ter um plano de ação, um projeto de evangelização. 4 desafios aí que eu trouxe hoje, mas com certeza nas próximas pré-aulas eu vou trazer mais alguns desafios que a igreja tem que superar para executar o ID de Jesus. Bem, no segundo tópico, o segundo tópico da lição é por que temos de evangelizar. E aqui não há muito o que se dizer, porque o pastor divide este tópico em 4 subtópicos. O primeiro é o mandamento de Jesus. O segundo é a maior expressão de amor da igreja. O terceiro, porque o mundo jaz no maligno. E o quarto, porque Jesus em breve virá. Os 4 motivos que o pastor coloca aqui, porque temos de evangelizar, e está muito bem explicado aqui, está muito claro. Você, professor, pode explorar esses tópicos e com certeza vai ser de grande edificação aí na sua classe. Eu não vou abordar eles agora aqui, até pelo tempo que nós temos. Mas no terceiro tópico desta primeira aula, ele traz o título Como Evangelizar. Como fazer esta obra de evangelismo? E aqui há 4 subtópicos, e o primeiro deles é a evangelização pessoal. Na minha opinião, este método é o mais eficaz hoje. Por quê? Para evangelizar de maneira pessoal, você não precisa de muitos recursos financeiros. Você não precisa de uma grande estrutura de som e luz. Você não precisa de autorização das autoridades. Não. Evangelismo pessoal se dá tanto na igreja, nas praças, no banco, onde você estiver na cidade, na faculdade, no lazer, onde você estiver e ali tiver uma pessoa que é amigo seu, você pode falar de Jesus a ela. Você pode falar do que Jesus fez na sua vida. E ali você está evangelizando. Então, o evangelismo pessoal, com certeza, eu acho, mas com certeza, é o método mais eficaz hoje e o mais barato. Você não precisa de grandes recursos financeiros, porque muitos hoje não evangelizam porque não têm recursos financeiros para sair, para ir a lugares longínquos, para comprar uma grande estrutura. Mas para evangelizar o seu parente, o seu vizinho, o seu companheiro de trabalho, você não precisa de uma grande estrutura. Por isso que o evangelismo pessoal, onde você evangeliza também com o teu proceder, com as tuas atitudes, com certeza este é o método mais eficaz de evangelismo. Outro é o evangelismo
a evangelização coletiva. E essa evangelização coletiva não fala só das grandes concentrações evangelísticas, não. A internet, onde nós estamos, é uma forma de evangelização em massa. Então, através da internet. Por quê? Porque a internet é o maior meio de comunicação hoje. Veja bem, eu estou aqui falando a vocês, é muito difícil eu pregar numa igreja hoje e atingir 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. É muito difícil para mim atingir um público desse. Todavia, aqui, através deste canal do YouTube, eu atinjo 3.000, 4.000, 5.000, já chegamos a atingir 7.000 pessoas numa semana. Então, hoje, a internet é o maior meio de comunicação. E veja bem, a internet é aberta, pelo menos por enquanto, né? Parece que estão querendo fazer uma lei aí no Brasil há pouco tempo para limitar, mas hoje a internet é aberta, é livre, é gratuita para nós evangelizarmos. E muitas das vezes nós usamos a internet e não evangelizamos. Então, você está no Facebook, você está no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, outras redes aí que eu nem sei pronunciar o nome, aproveite. Coloque lá um versículo bíblico, fale do que Jesus fez na tua vida. Em vez de nós ficarmos às vezes falando uns dos outros, vamos falar um pouquinho de Jesus, que nós estaremos evangelizando e evangelizando de forma coletiva. Muitas pessoas hoje estão na internet, a maioria das pessoas estão na internet, no trabalho, no lazer. Então, a internet é uma forma coletiva de fazermos a obra da evangelização. No terceiro subtópico, ele fala a respeito do evangelismo nacional. Como fazer para evangelizarmos a nossa nação, o Brasil? Em primeiro lugar, o Brasil é um país que tem muitas, milhares de denominações, centenas e centenas. Para ganharmos a nossa nação, é necessário haver uma unidade. É necessário que esse monte de gente que se diz crente tenha unidade entre si e fale a mesma língua. Porque da maneira que nós estamos vivendo hoje na nossa nação, nós confundimos o pecador. Porque ele liga a televisão, ele vê alguém pregando de um jeito. Ele vem aqui no YouTube, tem outro ensinando de outro jeito. E isto confunde muito aquele que não conhece a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, para ganharmos a nossa nação, é necessário haver entre as denominações evangélicas uma unidade, um propósito de ganhar essa nação para Jesus. Não para a minha denominação, mas para Jesus. É necessário que todos nós falemos uma mesma língua. Tenhamos um único objetivo, que é de estabelecer o reino de Deus na terra. Em quarto lugar, ele fala a respeito do evangelismo transcultural. Além de nós ouvirmos o clamor das nações lá fora, além de nós olharmos, contribuirmos com a obra de evangelismo lá fora, é necessário que nós venhamos a romper os nossos preconceitos. Evangelizar em países diferentes, com culturas totalmente diferentes da nossa, é necessário que nós rompamos aqueles preconceitos que nós temos. Porque muitas das vezes o missionário sai de um meio, vai para outro país que é totalmente diferente e ele não é preparado para a realidade que ele vai encontrar ali. E quando ele chega ali, os costumes são outros, as tradições são outras, e ele quer mudar os costumes e tradições, ao invés de levar a palavra de Deus. Então, esse também é um desafio que nós temos para exercer o evangelismo transcultural. A respeito dessa lição, é isso que eu queria trazer para vocês, mas ainda para você, professor, explorar um pouquinho e enriquecer a sua aula, algo que eu não fiz aqui, e você deve fazer na sua aula, é explorar o texto bíblico, que está em Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao 20. E eu vejo que no versículo de número 14, diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. E aqui eu encontro os dois maiores inimigos da obra de evangelismo. É a incredulidade e a dureza de coração. Porque aquele que é incrédulo,
E aquele que é duro de coração, ele não consegue crer e com isso ele não consegue levar a boa nova, porque ele não tem a boa nova ainda. Certo? Então a Bíblia está afirmando nesse texto bíblico que os sinais seguem aquele que se propõe a levar a palavra, a levar as boas novas de Jesus Cristo. No versículo 17, Jesus diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Quem crer, seguem os sinais. Porque hoje o povo não crê mais na pregação do Evangelho, porque não há sinais. E Jesus mesmo disse que os sinais seguiriam aos que creem. E se os sinais não estão nos acompanhando, é porque a gente perdeu ao longo do caminho, nesses 2000 anos, alguma coisa. Então você pode explorar esses pontos aí. No versículo 20, diz assim: eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Ou seja, o Senhor confirma a palavra com os sinais. Os milagres e maravilhas não são a essência do Evangelho, mas eles são a confirmação do Evangelho. Por que não temos mais os sinais? Porque já perdemos o poder. E se nós perdemos o poder de Deus, com certeza a nossa mensagem não passa de conhecimento, de teologia. E o que nós precisamos é de dínamos, poder de Deus. Jesus disse assim: mas recebereis poder. Recebereis sobre vós a virtude do Espírito Santo. Aí sim vocês podem anunciar o meu Evangelho. O que a igreja mais precisa hoje no Brasil, para executar o ID de Jesus, para executar o processo da evangelização, é poder de Deus. Porque letra nós temos e muito. Nós precisamos, novamente, da unção do Espírito Santo e do poder de Deus sobre nós, para que os sinais voltem a nos seguir. Se você gostou, compartilhe aí nas suas redes sociais. Inscreva-se nesse canal. Anuncie para os seus amigos da igreja, anuncie para os seus colegas de trabalho. Divulgue o nosso canal e com certeza você está ajudando na obra da evangelização. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.